Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O principal tema da Câmara dos Deputados neste início de 2017 é, sem dúvida, a reforma da Previdência. A aprovação é prioridade para o governo e barrá-la uma prioridade da oposição. Mas, afinal, há de fato um rombo? O envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida exigem mesmo mudanças tão radicais? Para aprofundarmos nesse tema, o Câmara Debate volta a discutir o assunto hoje com a participação dos deputados Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e José Geraldo, do PT do Pará. E eu agradeço muitíssimo a disposição de ambos de discutirem esse tema que, repito, envolve a sociedade como um todo, né? Todos nós, os aposentados e principalmente aqueles que vão se aposentar, e tem chamado a atenção do conjunto da sociedade. Começa pelo deputado Mauro Pereira, que vai ter aqui um pouco de obrigação de defender a proposta do governo, mas que vários companheiros seus de partido, já nessa bancada ou em outros espaços da Câmara, demonstraram também ter reticências em relação à proposta do governo, tal qual foi mandada pela equipe econômica. Como é que o senhor está vendo? O texto deve sair mais próximo do que o governo enviou, ou ele já começa a se distanciar um pouco devido à correlação de forças dentro da casa? Bom, primeiramente, cumprimentar a Tilim, cumprimentar meu colega, deputado José Geraldo, cumprimentar os nossos telespectadores, dizer que não é simplesmente uma reforma. O Brasil, quando o presidente Temer assumiu há 8 meses atrás, assumiu um país com depressão, povo triste, empresas fechando, uma crise violenta, mais de 12 milhões de desempregados, e o presidente Michel Temer já comprovou que nesses últimos 8 meses, com todas as propostas que ele encaminhou para o Congresso, para a Câmara, nós conseguimos aprovar, os deputados da base, e já estamos colhendo fruto. Hoje, o país é um país que está com a inflação caindo mês após mês, e ao mesmo tempo o juro caindo. O PROCON vai, com certeza, está reconhecendo e reduzindo o juro, tudo isso graças ao trabalho que nós estamos fazendo. E nós estamos buscando recuperação da credibilidade junto ao mercado interno e junto ao exterior, porque quem vai gerar esses 12 milhões de empregos que foi perdido é a iniciativa privada. E para que gere esse emprego, nós temos que mostrar para o mundo e para os investidores que o Brasil é um país sério. E seriedade o que é? Seriedade é, primeiramente, respeitar todos aqueles cidadãos que estão aposentados e que irão se aposentar. Garantir que eles vão ter, sim, receber o seu salário de uma forma normal nos últimos anos. Daqui para frente, ele vai chegar no caixa e vai ter o seu salário lá. Isso é, sem sombra de dúvidas, um respeito muito grande a todos aqueles que trabalharam muito e que conseguiram se aposentar. Então, nós, governo Michel Temer, eu sou membro da comissão, existe uma democracia muito grande dentro do nosso partido, dentro da nossa base, e nós estamos iniciando esse debate. Vamos dialogar muito com a sociedade, dialogar com os técnicos do governo que apresentam os números dos déficits de 170 bilhões de reais. Nós vamos fazer esse diálogo e vamos debatendo, ver o que o governo quer e o que se pode ser feito. Então, esse debate, por isso que, Ligo, tu disseste que tem deputados que estão reticentes. Eles estão reticentes, que é normal. É normal. Nós estamos mexendo com a vida das pessoas. Mas eu gostaria de dizer que eu também optei pelo regime previdenciário do INSS aqui na Câmara Federal, e eu também sou um que vou me aposentar pelo INSS, com 62 anos de idade, com a lei feita pela presidenta Dilma Rousseff, a Lei Pepe Vargas, de 85 a 95. Então, tudo que eu fizer de maldade ou de ruim, vou estar fazendo para mim também. E o que eu não desejo para mim, eu não desejo para ninguém. Okay. Mas nós temos que fazer uma reforma
que realmente nós buscamos a credibilidade sem prejudicar direitos e os direitos do futuro aposentado. Perfeito. Vou passar a palavra para o deputado Zé Geraldo com o seguinte desafio. Entre os muitos argumentos que o governo traz para a mesa, talvez aquele que mais toque na população, o deputado Mauro Pereira reforçou ele, é o seguinte: melhor ter o que receber do que ter, teoricamente, uma aposentadoria melhor a receber, com condições mais fáceis de acesso, mas, na prática, faltar dinheiro. É um pouco difícil fazer enfrentamento desse argumento, né, deputado? Exatamente, é o terrorismo, né? O governo não está mandando para cá uma proposta de reforma da Previdência. Ele mandou para cá uma proposta de desmonte da Previdência. Tem muita diferença. Nos últimos 12 anos, nós gradativamente estamos atualizando, fazendo a reforma na Previdência. E é o que deveria acontecer nos próximos anos. Agora, desmontar a Previdência Social, e por que eu digo que é um desmonte? Você acha que um jovem, aos 17 e 18 anos, vai começar a pagar a Previdência para se aposentar aos 69 anos? Ele não vai fazer. Até porque se ele colocar esse recurso na poupança, ele vai ter uma aposentadoria 3, 4 vezes maior a partir dos 69 anos para se aposentar com salário mínimo. E o cidadão que está com 45 anos, 50 anos, 40 anos, ele vai se aposentar aos 85, 90 anos? E a lei de assistência social, que hoje quem não paga nenhum modelo de previdência, ele recebe um salário mínimo com 65 anos. E a proposta atual, deputado, é que ele vai receber agora aos 70 anos e não será um salário mínimo. Então, isso é matar os futuros idosos, os futuros aposentados. Isto é acabar com a Previdência. O governo está dizendo que nós precisamos cuidar para ter no futuro. Pelo contrário, o que nós estamos fazendo aqui é para não ter no futuro, porque muitos deixarão de ingressar, de pagar a Previdência Social. Não se fala a verdade. Não há esse déficit todo. Sabe por que há déficit? Porque a União não paga a sua parte. Esse nosso modelo é um modelo europeu. Na Europa, qualquer país paga 35%, qualquer governo. A Dinamarca paga quase 40%. Agora aqui, os governos fazem contingenciamento superávit primário e não colocam a sua parte. É a mesma coisa de uma prefeitura no interior, se o prefeito não colocar a sua parte na saúde e na educação, vai ter um déficit, não vai funcionar. Então, se o governo brasileiro pagar a sua parte, nós vamos ter, sim, uma previdência superavitária. Naturalmente que com ajuste aqui e acolá. Agora, esta proposta que está aí, nem os deputados do PMDB vão votar nela. Tanto é que o partido já liberou a sua bancada. Ou seja, que não vai fechar a questão, a chance dessa reforma passar do jeito que ela está é 0,0. E a chance dela se aproximar do que o governo mandou é muito pequena. É muito pequena. Vou devolver então para o deputado Mauro Pereira com algo que já estava presente na sua fala. O que alguns especialistas têm dito é que uma reforma muito draconiana, muito rígida, ela pode gerar um efeito não esperado, que é até pior, que é o aumento da informalidade, e aí sim a Previdência não se sustenta no longo prazo. Como é que o senhor vê esse argumento, deputado Mauro Pereira? Bom, primeiramente dizer que se continuasse o governo Dilma Rousseff, aí sim ia ser o caos que o deputado Zé Geraldo falou. Nós já estávamos totalmente sem credibilidade. A presidenta Dilma não pagava mais as dívidas, não pagava nenhum juro da dívida externa. O Brasil estava no caos. Hoje nós seríamos uma Venezuela sem medo de errar. Nós estamos fazendo as coisas com muita seriedade, com muita transparência. O PMDB, que o deputado Zé Geraldo falou, é um partido democrático. Nós temos sim o direito de debater. Ontem mesmo o presidente Temer anunciou, nós tivemos reunidos, simplesmente ele dizendo que 3 horas de reunião conosco, e esse debate franco, essa parte democrática. Acontece que depois do governo Dilma Rousseff, a economia ficou tão exposta, os números, a corrupção, ficou tão exposto, o Brasil ficou tão vulnerável, que hoje qualquer economista, por mais simples que ele seja, ele sabe que a situação do Brasil é horrível. O único que não quer enxergar é os deputados do PT, PCdoB, Rede, PSOL, porque eles fazem uma oposição, eles são contra tudo. Uma coisa é certa, nós já aprovamos teto do gasto, tudo que nós aprovamos, está aí o benefício está aí. Estado de São Paulo, a capital de São Paulo,
esse mês já teve mais emprego do que desemprego. Então, isso aí é o que nós temos que trabalhar. E nós vamos trabalhar, sim, dialogando. Ninguém quer prejudicar ninguém. Nós vamos trabalhar com essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Esses números que o deputado José Geraldo colocou não são verdadeiros. Isso é um número que ele inventou. Não existe isso. Uma coisa que eu tenho certeza, a nossa comissão que nós estamos trabalhando, audiências públicas, por exemplo, em Caxias do Sul, é justamente para ouvir a comunidade, vamos ouvir os técnicos e aquilo que foi exagerado nós vamos debater e vamos mudar. Deixa eu passar a palavra para o deputado Zé Geraldo, que ele deu uma sinalização ali de que algo precisava ser feito. Pode ser contra totalmente a reforma que foi enviada pelo governo, mas o senhor vinha dizendo que há ajustes ainda a ser feitos. Gostaria de saber quais são mais ou menos os parâmetros e principalmente diante dessa confusão de números que realmente existe. E aí, cá entre nós, os dois lados parecem puxar os números de acordo mais com seus argumentos de defesa. O que dá para fazer? O que precisa ser ajustado na visão do senhor, já que a reforma tal qual foi enviada pelo governo, o senhor disse que tem 0,0 chance de passar? Primeiro, deputado, que eu não estou inventando nada, né? Os números estão aí, os estudos estão aí. Do PT. Agora, não é nem do PT, porque os especialistas, a maioria, eles não são do Partido dos Trabalhadores, talvez não são nem do PMDB, eles são técnicos especialistas, não são filiados a partido, mas eles estudam mais aprofundadamente. O problema é o seguinte, que o governo brasileiro não quer romper com essa sangria de arrecadar à custa do trabalhador para mandar para o capital estrangeiro, tá certo? Entra governo e sai governo, e isso vai acontecendo. Se você for analisar, o cidadão que nos dias de hoje trabalha 20 anos, 30 anos, ele rende muito mais do que quem trabalhava 60, 70 anos, há 20, 30 anos atrás, porque hoje nós temos tecnologias. Quer dizer, os trabalhadores produzem muito mais. E para onde vai esse dinheiro? E por que o cidadão vai ter que esperar até perto dele morrer para se aposentar? Então, eu não estou inventando um número, eu só estou dizendo que a proposta do governo é que você vai ter que começar a trabalhar, contribuir com a Previdência, aos 17, 18 anos, e esperar até os 70 anos, 70 para se aposentar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um desmonte da Previdência. Os fundos privados estão assim doidos para ver isso acontecer, porque eles sabem que vai sobrar uma grande fatia, como também o governo do Temer está desmontando a Petrobras, está entregando, agora quer entregar as terras. É um negócio louco, o governo está perdido, sem rumo, sem direção. O debate da corrupção, quer dizer, quem está mais envolvido, tá certo? É exatamente os capas pretas do PSDB, do PMDB. É por isso que a Lava Jato vai até parar, né? A Lava Jato não tem nem como continuar, porque se continuar agora vai chegar, tá certo? Então não vamos entrar nesse debate, até porque o PMDB fez parte desse governo também durante muito tempo. O debate aqui é o seguinte, é Previdência, vamos encarar esse debate. Eu duvido se a metade da bancada do PMDB tem coragem de colocar a sua digital nessa reforma. Porque muitos já estão dizendo, Temer, você não vai ser presidente, porque todo mundo sabe que o PMDB não vai eleger o presidente da República o ano que vem, tá certo? Não vai eleger. Agora os deputados estão dizendo, ô Temer, já que você chegou no topo, né? Nós queremos ainda se reeleger ou se eleger, então nós não vamos votar nessa coisa desastrosa, covarde, que é a proposta de Previdência Social que nós estamos discutindo nessa casa. Ainda bem que quando o debate desloca um pouquinho, a gente tem um intervalo para voltar ele para o lugar. A gente faz um rápido intervalo agora, volta daqui a pouquinho para discutir a reforma da Previdência com os deputados Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e José Geraldo, do PT do Pará. Fique aí. Câmara Debate volta a discutir a reforma da Previdência, sem dúvida o principal assunto do Legislativo em 2017. Conosco, os deputados Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e José Geraldo, do PT do Pará. Eu devolvo a palavra para o deputado Mauro Pereira, com uma questão que tem preocupado muita gente que discute a reforma da Previdência, que é o fato de que o nosso mercado de trabalho é tão rotativo que a pessoa chega ali por volta dos 45, 50 anos, perde o emprego e meio que se vê obrigada a aposentar. E por isso aposenta muito cedo. Queria continuar no mercado de trabalho, mas não consegue. A reforma da Previdência não vai precisar mexer também no mercado de trabalho e, às vezes, pensar até em
redução de jornada para caber todos os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e os que já estão vão ter que ficar mais tempo? Bom, primeiramente dizer do bloco anterior, do deputado José Geraldo, que uma das grandes coisas que nós fizemos no ano passado foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, tanto é que hoje nós já podemos até falar em futuro. Eu quero dizer que nós também, o presidente Michel Temer também mandou a reforma trabalhista para essa casa. Reforma trabalhista que ela vai também facilitar para que as pessoas ingressem no mercado de trabalho. E a reforma da Previdência, ela é justamente para ganhar a credibilidade nacional e internacional e que quem vai gerar esse emprego que o Partido dos Trabalhadores perdeu, que são mais de 13 milhões de desempregados, vai ser a iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela vai investir no nosso país se nós dermos condições. Ninguém vai investir num país que pode falir, que pode quebrar daqui 4, 5 anos. Ninguém vai investir. E nós estamos fazendo essa reforma justamente para conquistar essa credibilidade e começar a gerar emprego. Mas eu quero deixar bem claro, hoje já está assim. Faz muitos anos que a pessoa com 45, 50 anos já tem dificuldade de arrumar emprego. E a reforma que nós estamos debatendo, quero deixar bem claro para os nossos telespectadores, para o povo brasileiro, é uma reforma, o governo mandou a proposta e nós vamos debater com a sociedade, com os técnicos e com o próprio presidente Michel Temer. É uma reforma que nós podemos sim haver mudanças no projeto que foi enviado para casa. Nós vamos sim fazer as coisas de forma justa, porque não é PT, PCdoB, PSOL que gosta eles puxaram para eles, aqueles que gostam de defender os fracos oprimidos. Na verdade, eles queriam fazer a reforma o ano passado. A presidenta Dilma chegou a mandar para cá, que é uma reforma praticamente igual a essa ou até pior. Mas nós vamos debater com os servidores públicos, vamos debater com os agricultores, vamos debater com toda a sociedade. E o que nós queremos é fazer justiça. Fazer justiça que nós tivemos nos últimos anos, infelizmente, aconteceu. Pessoas, eu tenho amigo meu que se aposentou com 40 anos de idade com tempo de serviço. Então, tudo isso agora está acontecendo um grande problema na Previdência hoje. Então, nós temos que todos esses que estão aposentados, de hipótese nenhuma, perder direitos adquiridos. Nós temos que lutar pelos direitos adquiridos deles, mas nós temos que pensar no futuro. E pensar no futuro com muita grandeza. Okay. É o que nós iremos fazer. E o presidente Temer, só para deixar bem claro, pela primeira vez nos últimos anos, quem ganha acima de um salário mínimo teve um reajuste acima da inflação. Isso mostra que nós estamos sim preocupados com os aposentados. O reajuste do salário mínimo foi um reajuste acima da inflação. O reajuste quem ganha acima de um salário mínimo também foi acima, porque nos últimos anos eles se aposentaram com 10 salários e estão recebendo hoje 5. E nós temos que acabar com esse negócio. Nós temos que também respeitar esses que se aposentaram com 10 salários, que tiveram o salário reduzido, e nós temos que fazer justiça com essa categoria também. Passar a palavra para o deputado Zé Geraldo com uma pergunta de natureza tática. O PT e a oposição, de um modo geral, não têm matematicamente os deputados suficientes para fazer o enfrentamento. Mas com essas sinalizações aí de resistência dentro da base, solidariedade, por exemplo, defecções dentro do próprio MDB, vai ser possível fazer acordos pontuais para evitar um ou outro item. Quais são os mais importantes na visão do PT? Quais são os pontos de honra dessa reforma que o PT deseja barrar? Não, primeiro eu queria dizer que nunca um governo nesse país gerou tanto emprego e ajudou tanto o Brasil como foi os 12 anos do governo Lula-Dilma. Acontece que quando o PT ganhou pela 4ª vez no voto, e vocês perceberam que em 2018 o Lula seria presidente de novo, veio o golpe. E aí nós não conseguimos governar mais, porque o primeiro ano da Dilma,
o Eduardo Cunha liderou uma oposição dentro do Congresso. A oposição iniciou. Aí vem Lava Jato e etc., desmontando tudo com o objetivo de desmontar a Petrobras, quebrar as empresas brasileiras, toda uma estratégia montada. Mas vamos lá. O governo assume, veio o golpe e até agora nada. Eu não sei aonde o Mauro Lopes está andando. Mauro Pereira. Porque aonde eu estou andando, meu amigo, o caos é total. Tá certo? Então eu tenho uma reflexão diferente, eu tenho um olhar diferente do Mauro Pereira. Eu acho que no Rio Grande do Sul deve estar melhor, só pode, né? Bom, agora, pontos. Por exemplo, a regra de transição. Não, nós não podemos aceitar. A mulher trabalhadora rural que hoje se aposenta aos 55 já vai para 65. O homem para 65. Quer dizer, é uma mudança muito brusca, né? Para os trabalhadores e trabalhadoras. 65 anos de idade mínima, então, para todo mundo é algo Ave central. Maria, não, isso aí não existe. Isso daí não, é em todos os partidos, né? Não é só a oposição. A oposição agora ela é muito maior. Em todos os partidos que apoiam o golpe, que apoiam o Temer, tem oposição com relação a isso. A idade de 69 anos também não passa. Quer dizer, você vai num país como Cuba, que é uma economia muito mais frágil diante da nossa, a mulher se aposenta aos 58 e o homem aos 62. Agora, nós que somos a 7ª economia do mundo, querer colocar a mulher aos 65, ou seja, aqui não tem nenhum recorde de gênero, né? Esse governo é tão machista, tão terrível com as mulheres, que não tem nenhum recorde de gênero. A pobre, imagina a minha mãe e meu pai é aposentado, trabalhador, meu pai está com 80, minha 78. Eu estava conversando com eles no final de semana, falei, imagine meus pais se não fosse a aposentadoria de trabalhador e trabalhadora rural de vocês, o que seria o campo brasileiro, porque muitos idosos aposentados ainda pegam o seu aposento para ajudar os netinhos que estão lá com eles, que a filha foi tentar o emprego, o filho foi tentar o emprego, deixa os filhos lá, eles ainda repartem o pão dessa aposentadoria com esse. Então, esses pontos aqui não tem acordo. E nós não vamos defender a aproximação, não. Nós queremos que se mantenha. A questão do trabalhador e trabalhador rural se mantém, porque, olha, nós só temos hoje 10% da população no campo. Nós estamos caminhando para 90% do povo brasileiro estar nas cidades, nas vilas, nas pequenas cidades. Como é que você vai ainda sacrificar e tirar ainda mais esses 10% de trabalhadores e trabalhadoras rurais que estão no campo? Isso é uma covardia. Ok. Última rodada e a gente precisa que ela seja mais curtinha, porque o tempo está acabando. Deputado Mauro Pereira, nós temos de fato um regime de previdência que, comparado com os outros países, ainda é muito bom. Mas se aprovada a reforma tal qual vem do governo, se torna talvez o regime mais rigoroso do mundo, com algumas voltas de vantagem. E 2 pontos aí são fundamentais: 25 anos de contribuição para poder se aposentar e, para que seja integral, trabalhar por 49 anos. Dá para defender, dá para manter esses 2 pontos? Bom, primeiro deixar bem claro que essas pessoas que cuidam das famílias, nós temos essa preocupação, tanto é que o reajuste que o presidente Temer deu agora para os aposentados, acima de um salário mínimo, é acima da inflação. E dizer que, pena que o deputado Zé Geraldo, quando foi governo, não usou toda essa técnica, toda essa maneira para orientar os governantes dele que quebraram o nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa inteligência, essa sensibilidade, os nossos deputados, os nossos técnicos, os nossos ministros e o presidente Temer têm. E nós estamos debatendo. Tudo isso que os deputados do PT, a CUT, a CTB está falando pelo Brasil afora, não é verdadeiro. Eles já fizeram cartaz meu lá no Rio Grande do Sul, pessoal que trabalha com muita mentira. Nós estamos debatendo, dialogando, preocupado com as regras de transição, preocupado com o tempo de aposentadoria pelo teto, que é 49 anos. Nós estamos conversando entre nós deputados da base, juntamente também com a oposição, juntamente com os técnicos do governo e o próprio presidente Temer. O povo pode ficar tranquilo. Hoje tem um governo que é democrático, que é sensível e que respeita as pessoas, que é o presidente Michel Temer e a sua equipe e nós, deputados federais. Em especial, falo da base, que eu sinto a maneira com que eles pensam também. Deputado Zé Geraldo, uma vez aprovado aquele teto de crescimento dos gastos, é quase uma imposição fazer uma reforma que reduza os gastos
previdenciários. E a gente tem o fato de que o bônus demográfico, a população ativa maior que a inativa, termina ali em 2030. Há algo a se fazer, então. Então, veja bem, primeiro nós já aprovamos uma lei desastrosa, que é o limite de gasto para os próximos 20 anos. Agora vem a reforma da Previdência. Essas duas coisas se juntando, isso é uma bomba. Isso nos destrói. Os efeitos disso virão logo, rapidamente, ali na frente. Aliás, limitação de gasto já tem efeito. Veja aí o cartão reforma. Cartão reforma de R$5 mil, 100 mil famílias, 500 milhões. Nós vamos demorar 35 anos para reformar as casas só de quem ganha até 2 salários mínimos. Quando nós, em 5 anos, contratamos 4 milhões de casas para ser feito e 3 milhões de caro pronto no valor de 70 mil. Com água, luz, está tudo pago, tá certo? E o Temer não pagou nada, o Temer está afundando esse país, meu amigo Mauro, pelo amor de Deus. Esse país está indo para o buraco, não tem emprego. Não tem inflação, mas o povo está deixando de comprar, está deixando de comer. Como é que vai ter inflação? Não tem movimento, desemprego. Então, é claro, não precisa nem fazer uma ginástica muito grande para controlar a inflação, porque não tem, ninguém está comprando mais, o dinheiro sumiu, está um caos. Só se no Rio Grande do Sul está bem, mas pelo que eu vejo, o governador do Rio Grande do Sul, que é do seu partido, não paga nem os funcionários públicos, pelo amor de Deus. O PT vai pagar certo? quem? Paga, isso é desculpa, mas lá em Minas Gerais nós estamos pagando. Minas Gerais é o PT que está governando e a crise não é a mesma. E no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. O bom é que o tempo acabou e aí o Rio de Janeiro não é o PT. O programa não vai acabar com a amizade dos dois deputados. Então não vai acabar. Até porque em 2018, pelas pesquisas, o Lula está prontinho para assumir de novo esse país. Pensaram que tinha matado o Lula, lá está Agradeço muitíssimo mais uma vez. O Câmara Debate, infelizmente, por um lado termina aqui, infelizmente por outro. Eu sou o Lincoln Macário. Conversei com os deputados Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, José Geraldo, do PT do Pará, sobre a reforma da Previdência. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Você pode conferir novamente esse debate e todas as informações sobre a reforma da Previdência no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Um ótimo dia. Até mais. Obrigado.